Olá! Tudo bem? Bom, hoje eu trago um vídeo especial para a gente falar um pouquinho de como o nosso cérebro aprende. E aí, você sabe como é que o nosso cérebro aprende? Se você realmente tem vontade de aprender alguma coisa, tem estratégias que vão facilitando esse aprendizado. Só que o aprendizado não é uma coisa assim, né? A gente precisa do exercício, a gente precisa muito da nossa memória, da nossa atenção, que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, que a gente precisa exercitar. Mas tem um esquema, né? A pirâmide de aprendizagem de William Glasser. E ele ele estudou isso, e existem outras estratégias que foram mostrando pra gente quais são os melhores caminhos para a gente aprender. Primeiro, a gente também precisa se conhecer. Cada um tem uma forma de aprender. Existem testes, tudo que a gente faz pra gente definir. Se você ainda não tem muita convicção, definir como é que isso funciona. Mas, dentro desse estudo, o que se chegou? Que 10% da nossa aprendizagem acontece quando a gente lê. Leu, 10% vai aprender. 20% ouvindo alguém falar sobre aquilo. 30% observando alguém fazendo aquela atividade, né? 50% da gente vendo e ouvindo alguém ensinar. Ó, por isso a gente gosta tanto de aprender com vídeos. 70% discutindo com os outros, falando com alguém sobre aquele assunto. Até porque você vai tendo que elaborar, vai tendo que raciocinar sobre aquela situação, e aí você vai aprendendo. Por isso é tão importante trabalhos em grupo, né? Que infelizmente no momento a gente está vivendo de uma forma diferente. 80% fazendo, exercitando. 80% da aprendizagem é fazendo. Então, gente, você leu. De repente você ouviu alguém falar sobre aquilo. Você viu lá um vídeo, alguém falando sobre aquilo. Mas se você não traz aquilo e não exercita, esse conhecimento, o nosso cérebro, ele tem um trabalho muito interessante de organização e faxina. Ele não guarda nada que não sirva. Se você não está usando, se você não está pegando novamente, ele vai descartar. Porque ele precisa fortalecer o quê? As aprendizagens que você de fato necessita. Só que o cérebro, ele não entende que você está estudando aquela questão, que você precisa aprender aquilo para um outro momento, para o seu trabalho. Ele não entende dessa forma. O nosso, vamos dizer assim, o órgão, o biológico, entende assim, não está usando, é descartável. Leu só uma vez, largou para lá, opa, essa informação não é importante. Essa conexão, na verdade, são conexões lá dentro do nosso cérebro. Essa conexão eu não preciso fortalecer, vou gastar energia fortalecendo outras. Por isso a gente precisa, não é só uma vez. Você vai precisar ler, depois você vai precisar ver alguns vídeos, né? Tudo isso ajuda na aprendizagem. Você vai precisar exercitar, pôr em prática, né? Uma sequência. Por que eu falo sempre da importância da rotina? De você estudar com a criança todos os dias, do jovem, do adulto. Ah, vou fazer vestibular. Ah, as coisas estão incertas. Não importa. Não importa quando vai ser as provas que você pretende prestar, quando você vai fazer a prova para aquele emprego que você gostaria. Se você quer de fato aprender, você vira e mexe tem que retornar aquele conhecimento. Mas primeiro, você tem que construir essa rotina de estudo, que não precisa ser uma rotina de 4 horas, mas precisa ser constante. Porque não adianta um dia inteiro você ficar estudando e passar uma semana sem pegar em nada. Aquele seu conhecimento, ele vai sendo deixado de lado pelo órgão cérebro, né? Pelos neurônios. Os neurônios, o nosso corpo, ele funciona muito assim. Ele organiza mesmo, ele vai organizando pra gente. Então a gente precisa entender esse mecanismo e retomar. No início, pra gente aprender alguma coisa, a quantidade de exercício tem que ser maior. Mas para manutenção, eu acredito, você pelo menos 1, 2 vezes na semana pegando aquele conhecimento, dando uma olhada, assistindo mais um vídeo, fazendo mais uma atividade, você vai solidificando essa aprendizagem. E eu estava lendo um livro que eu até sugiro,
que fala sobre como se constrói um hábito. E estudo é hábito, né? Como é que a gente constrói um hábito? Qualquer hábito, não é só o de estudo de exercício, de beber água. Tem gente que tem uma dificuldade enorme para beber água, né? E o nosso corpo é 80% líquido, né? Água. Então a gente precisa de água, o nosso cérebro precisa de água para funcionar, além de boa alimentação, vitamina B12, né? Senão não funciona. Falta alimento. E já viu alguma coisa desnutrida funcionar bem? Não funciona. Bom, e esse livro, que eu até indico, né, sugiro, que é o Milagre da Manhã, ele fala sobre essa construção do hábito. E ele diz que para a gente construir um hábito, são 30 dias fundamentais. Os 10 primeiros dias são aqueles insuportáveis, mas seja firme, resista, vença os 10 primeiros dias. Os outros, aí vem mais 10 dias. Os outros 10 dias já são toleráveis, não é que você gosta. Ai, tô adorando, não. Mas você já tolera, porque você já venceu os 10 primeiros. Então pensa dia por dia. Pensa assim, são só 10 dias. Vai passar, vai melhorar. E aí depois é o tolerável, até que o hábito, e já nos últimos 10 dias do mês, isso já está mais calmo, mas você já consegue encarar, começa até a ver resultado, começa até a ter um pouco mais de prazer na instalação desse hábito. Então tenha hábito de estudo. Agora eu esqueci não. Eu deixei para o final a última forma que fortalece demais a nossa aprendizagem, que é ensinar para os outros. 95% de eficácia da aprendizagem ao ensinar para os outros. Ah, Ana Paula, mas não tem ninguém que queira me ouvir. Grave um vídeo para você mesmo. Fale para o espelho. Não quer gravar? Fale para o espelho. Ensine para o espelho. Fale em voz alta. Quando a gente fala, quando a gente está organizando o nosso pensamento, organizando a estrutura, você vai ter mais consciência das suas dúvidas, das suas dificuldades, do que precisa ser revisto, do que simplesmente estando escrito em algum lugar. Então, utilize todas as estratégias que você tem. Você quer aprender realmente um conteúdo? Foco nos 30 dias para estabelecer o hábito de estudo. Porque, gente, estudar não é assistir aula, tá? Você pode passar 4 horas assistindo aula e não estudar nem 1 minuto. E estudar é o momento em que para você, com você mesmo e o seu conteúdo para que você estude. Então, use tudo isso. Leia, ouça, assista, veja vídeos sobre o assunto. Discuta, se tiver possibilidade, discuta com outras pessoas. Existem 1000 grupos no Facebook que você pode entrar para conversar sobre determinados assuntos. Se de repente, ou o grupo da sua turma mesmo, tire as suas dúvidas, ou com o seu professor. Faça as atividades, né? Faça o seu esquema mental, isso é muito bom. Quando você está falando de ensinar os outros, quando você monta... Esquema mental é quando você vai tirando os pontos principais daquele conteúdo e vai fazendo as suas anotações pessoais, como você vai entender aquilo. Isso ajuda demais a você a guardar o conhecimento, porque você está fortalecendo as conexões do seu cérebro. Então, nesse dia do estudante, foco no estudo, foco no desenvolvimento pessoal. Não pense que você não vai estudar mais. Ah, mas eu não estudo mais. Você pode não ir para a escola, né? Mas estudar qualquer profissão que você tenha o mínimo desejo de crescimento, você tem que estudar aqueles conhecimentos e aqueles conceitos. Então, se mantenha em movimento. Foco nos estudos, tá bem? Um beijo, fiquem com Deus e qualquer dúvida, escreve para mim. Coloca aí nos comentários. Até mais.